Então, sejam todos aí muito bem-vindos, né? Meu nome é Edjalma, estarei com vocês aí, né, durante esse pequeno espaço de tempo aí, né, dessa gravação. Já viemos aí falando, né, sobre governança, né? Expliquei sobre o framework do COBIT, né? Como é que a gente faz essa leitura aqui, o quanto isso daqui é importante, que a gente chama de o cubo, né? O cubo do COBIT. E aí paramos nesse cenário aqui, onde temos aqui um modelo de processo do COBIT, baseado aqui em 34 processos, né? Isso daqui está no COBIT 4.1, né? Então sabemos aí que de 2012 para cá houveram alterações, ok? Mas estamos aqui levando em consideração o COBIT 4.1. Temos aqui a parte, né, de um ciclo, né, PDCA, né, um ciclo de planejar, um ciclo de fazer a parte de executar, checar e monitorar, e a parte de agir. Esse ciclo de PDCA, ele é um ciclo aplicado sempre na qualidade de processo, né? Então, você sempre vai ter aí algo relacionado aqui no planejar, organizar, em relação a identificar o problema, analisar os fenômenos internos e externos da organização, analisar o processo do qual você está trabalhando, porque isso daqui é tudo baseado em processo, né? Então, são 34 processos, e depois desenvolver um plano de ação em cima desse planejar e organizar. Então, esse daqui é o plan, né, lá do PDCA. Esse cara aqui seria a parte de adquirir e implementar, são todas as partes, né, do modelo, né, de o que é necessário que eu tenha que comprar, que eu tenha que alugar, que eu tenha que contratar ou que eu tenha que desenvolver para eu atingir essa parte aqui do planejamento, ok? Então, isso daqui poderiam ser a parte de executar, né, o nosso produto, vamos dizer assim, executar as ações, né? Essa parte aqui seria os processos de entregar e suportar. Então, eu entrego, eu verifico, né? Eu vou estar aqui validando o que foi entregue, o que foi definido, né? Eu vou garantir aqui a continuidade do serviço, eu vou identificar aqui e alocar os custos, eu vou treinar os usuários, eu vou mudar, né, a cultura da empresa, então tem que educar o usuário aqui dentro. Então, essa parte aqui é o Delivery and Support, por isso que tem esse DS aqui, né, D de Delivery, S de Suporte, e é a parte do PDCA que se diz respeito ao check, né, a parte de entrega e suporte, né, de validação. Então, você observa que dentro desse aspecto aqui, eu vou desde a parte de definir acordos de nível de serviço até a parte onde eu gerencio as operações, ok? E aí, no ciclo PDCA, nós teremos aqui a parte de monitorar e avaliar, né? E dentro desse monitorar e avaliar, eu vou fornecer uma padronização do que nós estamos agindo aqui e uma ação, né? O que eu encontrei nesse monitoramento, o que eu estou tentando assegurar nesse monitoramento, e é esse cara aqui, a ação dela, a ação que vai ser startada aqui dentro, é o que fornece de fato a governança de TI, porque é um ciclo, entendeu? Então, a governança de TI, ela vai vindo por aqui, vai passando por todas essas etapas até eu chegar aqui. Então, a parte de monitorar e avaliar, né, eu tenho aqui 4 processos para ele. Então, cada processo desse, existe aí todo um rito, né, toda uma forma de se trabalhar. Eles são numerados, né, em uma ordem lógica, né, numa ordem sequencial, né. Então, você tem aqui uma parte que você define planos de estratégico, define arquitetura, passa por um processo de gerenciar, depois você passa por um processo de avaliar. Então, essa seria a forma da gente estar trabalhando com o COBIT. Novamente, COBIT 4.1. Beleza. O domínio de planejar e organizar, que seria a parte do plan, onde eu tenho a necessidade de identificar, né, eu tenho a necessidade de gerenciar, ele tem uma parte que é muito próxima do negócio, ok? Então,
A TI, nesse momento, ele vai estar muito vinculado, muito próximo aqui ao negócio, ok? Estando próximo ao negócio, a ideia desses domínios aqui é estabelecer um alinhamento estratégico, entendeu? Para que eu, de forma tática, dentro da minha TI, possa executar esse alinhamento estratégico que eu acabei de fazer com a área de negócio. Então, eu, como TI, vou definir táticas, técnicas e me preocupar com uma série de situações para que eu possa garantir o que eu acabei de combinar, entendeu? Com o meu diretor, com os meus conselheiros, entendeu? O que eu acabei de combinar, né? De dizer que faço, de aceitar o desafio do nosso board, né? Então, o nosso board da empresa, né, está nesse momento com a expectativa de que, naquele prazo, naquele custo que eu estou definindo aqui dentro, eu vou ter o resultado, né, do negócio e um possível retorno aí sobre o investimento. Entendeu? Então, aqui é um gerenciamento de expectativas. Você não pode perder isso de vista. Né? Quem não faz a gestão adequada, né, colhe aí desculpas, colhe aí uma série de respostas, né, da qual não seria as que a gente está ali de fato esperando. Então, de maneira bem simples, todos esses processos aqui, do 1 até o 10º, ele tem o objetivo de cobrir estrategicamente e taticamente, ok? Como a TI pode contribuir para alcançar os objetivos do negócio, ok? Então, essa é a função dele. A realização da visão estratégica precisa ser planejada, comunicada e gerenciada por diferentes perspectivas. Ou seja, é o que eu estou falando de gerar a expectativa. Então, quando eu faço, né, uma visão estratégica, né, e eu vou planejar essa visão estratégica, eu vou comunicar todas as partes, todos os stakeholders, né, todo mundo que esteja vinculado entre o negócio e a TI, né, todos os interessados vão estar comunicados, vão estar todo mundo na mesma página, ok? Isso com o olhar de diferentes prismas, né, de diferentes formas de enxergar, então eu posso dizer que as expectativas estão sendo tratadas. Isso aqui é muito importante. E um terceiro fator aqui para ter esse domínio aqui do COBIT, né, é que como a organização, assim como a infraestrutura de TI, devem ser instaladas? Essa daqui é uma boa pergunta do qual a gente tem que tratar. Então, você vai perceber que vai existir um processo dentro desses caras aqui, que é o gerenciamento de investimento em TI. Novamente, eu estou trocando a palavra custo por investimento, porque se eu estou falando de custo, eu tenho uma visão da TI local, né, de presente e preocupado em apagar fogo, preocupado em atender a correria, atuando de modo ad hoc, né, aquele modo não gerenciado. Se eu estou falando de governança de TI, se eu estou falando de governança corporativa, eu tenho uma visão de futuro, eu tenho um alinhamento estratégico entre a TI e o negócio, e aí eu troco tudo que é custo, eu passo para o entendimento de investimento, ok? Então, seria esse o aspecto aqui. Então, como a organização, certo? Assim como toda a infraestrutura de TI devem ser instaladas. Decisões do tipo, vai para um cluster local, vai para um cluster na nuvem, vou contratar, entendeu? Quais são os perfis, quantas pessoas, entendeu? Desenvolver uma matriz aqui, né, de como essas pessoas vão ser distribuídas dentro do processo, dentro do projeto, ok? E aí, ao final que eu tenha passado por definir um plano estratégico de TI, que é o famoso PET que eu mostrei para vocês, definir a arquitetura da informação, determinar o direcionamento tecnológico, definir processos de TI, organização e relacionamento, gerenciar investimento, comunicar metas e diretivas gerenciais, gerenciar os recursos humanos, né, que são ativos da empresa, né? A pessoa ela é um ativo da empresa. Gerenciar a qualidade, avaliar e gerenciar os riscos de TI e gerenciar os projetos, quando eu conseguir transpor todos esses processos aqui, eu tenho respostas para essas perguntas aqui.
né? A área de TI e a área de negócio têm essas estratégias alinhadas? A empresa atinge um nível ótimo de uso dos seus recursos de TI? Todos os funcionários da empresa conhecem e entendem o objetivo da TI? Os riscos da TI são entendidos e gerenciados? Ok? A qualidade do serviço de TI é apropriada? Então, isso daqui eu vou responder, ok? À medida que eu consigo percorrer todos esses processos aqui. Beleza. E aí eu tenho um domínio, né? Aqui é o domínio PO, de planejar e organizar. Então, planejar, organizar, adquirir, implementar, entregar e suportar, monitorar e avaliar. São 4 domínios. Beleza? Então, eu passei pelo primeiro domínio. Então, agora a gente vai para o segundo domínio. No domínio de adquirir e implementar, ok? Eu vou traçar metas de como eu vou trabalhar com o último processo daqui do documento do processos anteriores, que é a parte de gerenciar projeto. Entendeu? Então, basicamente, para eu fazer um gerenciamento de projeto efetivo, eu tenho que entender se esse projeto é a curto prazo, a longo prazo, a médio prazo, se esse projeto, ele de fato é um projeto, né, e não é aí, né, um programa, vamos dizer assim, né, um programa ele é contínuo, né, o projeto ele tem data, né, de início e data, né, de fim. E mais do que isso, para eu trabalhar em cima desse domínio aqui de adquirir e implementar, entendeu? Esses novos projetos estão alinhados com as necessidades do negócio. Então, é isso que eu busco entregar quando eu faço, né, aqui o uso desses domínios. Então, quando eu tento identificar soluções automatizadas, adquirir e manter software aplicativo, adquirir e manter uma infraestrutura tecnológica, permitir a operação e uso, adquirir recursos de TI, gerenciar mudanças, instalar e validar soluções de mudanças, eu busco, então, aqui esse aspecto, essa visão para cada projeto que eu estou gerenciando dentro da minha área de TI. Então, essas soluções que eu estou falando aqui, ó, e mudanças para instalar e validar, ou para adquirir, ou para desenvolver, elas precisam ser identificadas, elas precisam ser desenvolvidas ou compradas, né, adquiridas, entendeu? Ela tem que integrar com as outras ferramentas que já existem dentro da empresa, né? Eu tenho que ter treinamento, então eu tenho que ter algumas coisas em cima dessa ferramenta. Então, aqui eu estou preocupado se essas mudanças, se essas aquisições, qual que vai ser o impacto nela dentro das necessidades do negócio. Entendeu? Se na parte de adquirir, por exemplo, se essa ferramenta for, né, é uma ferramenta que ela é imprescindível para as regras do negócio. Então, eu tenho que adquirir, ou eu vou desenvolver. Se eu for adquirir, qual que é o custo dessa ferramenta? Quanto tempo para implantar? Se eu tiver que, por exemplo, não ir para uma situação, né, de adquirir, que eu vou desenvolver, como que eu vou estar trabalhando, entendeu? Esse desenvolvimento, como vai ser a gestão desse desenvolvimento. Então, eu preciso responder, né, eu preciso percorrer esses processos para responder algumas perguntas. Essas perguntas são: os novos projetos de TI, okay, oferecem soluções que atendem às necessidades do negócio? Os novos projetos de TI são entregues dentro dos prazos e do orçamento? Os novos sistemas funcionam corretamente quando são implantados? Okay? As mudanças realizadas no ambiente de TI, elas causam ou não causam impacto negativo nos negócios? Entendeu? Então, são essas perguntas aqui que nós teremos que resolver. Ok? Então, seria algo nesse sentido aqui. Ok? Então, essa é a parte de adquirir e implementar do domínio, né, do COBIT lá, né, o segundo domínio. Primeiro é planejar, né, e organizar. Segundo, adquirir e implementar. O terceiro vem a parte de delivery e suporte. Essa parte é muito operacional, é muito em cima, entendeu? Das entregas reais que estão sendo feitas pela TI. Essas entregas reais, elas possuem, entendeu? Integração, elas estão alinhadas com as prioridades dos negócios. Algo aqui que é imprescindível foi adquirido na data certa, vai dar tempo de implementar. O lançamento, né, dessa ferramenta
podemos manter essa data, né? Como que eu gerencio isso daí? Então, este domínio aqui, ele está mais preocupado com o processamento disso, de como essas ferramentas adquiridas ou desenvolvidas, né, estão relacionadas com a prioridade do negócio. Então, esse domínio ele se preocupa com as entregas reais dos serviços necessários, que abrange operações tradicionais, entendeu? Sobre segurança e continuidade, né, da ferramenta até a parte de treinamento. Então, toda a parte de treinamento e de educação do usuário também é coberta por esse processo, por esse domínio aqui. Então, esse domínio é entregar a ferramenta e dar continuidade, né? Entregar essa ferramenta e dar suporte, né, a ela. Eu não posso simplesmente instalar a ferramenta lá e não me preocupar se as pessoas estão dando conta de usar as ferramentas adequadamente, e não me preocupar se o treinamento foi adequado, e não me preocupar se as pessoas estão fazendo o uso adequado do software ou do hardware, né? Então, assim, eu preciso criar processos de suporte. Dentro dessa domínio de entregar e suportar, nós vamos aplicar acordos de nível de serviço, nós vamos aplicar uma série de situações aqui tanto do domínio de suporte de infraestrutura e helpdesk e service desk, quanto do domínio, né, do suporte aos softwares que nós estamos mantendo dentro da nossa TI, seja ela de terceiro, seja ela desenvolvido por nós, ok? Então, seria algo nesse sentido. Então, eu vou fazer a definição e gerenciamento dos meus níveis de serviço, eu vou gerenciar serviços de terceiros, eu vou gerenciar o desempenho e a capacidade, ok? De realizar aquela tarefa, aquela atividade. Então, aqui eu vou trabalhar com perfis, né? Eu vou trabalhar aqui com complexidade das atividades, eu vou trabalhar aqui com complexidade da tarefa, com tempo, né? Com as horas efetivas trabalhadas em cima daquela tarefa ou daquele cenário. Eu vou garantir aqui a continuidade dos meus serviços. Como que eu garanto a continuidade de serviço? Aplicando as políticas de backup, aplicando política de recuperação da informação e por aí vai. Garantir a segurança dos sistemas, identificar e alocar custos. Então, agora aqui realmente é custo, porque eu preciso saber quanto que esse serviço de terceiro está me custando, eu preciso saber quanto que esse serviço de terceiro está me custando em cima do meu nível de serviço, né? Então, é algo em cima disso, né? E aqui eu vou educar e treinar os meus usuários, eu vou gerenciar minha central de serviço e de incidentes, eu vou gerenciar a configuração, esse gerenciamento de configuração é todo o ambiente, é toda a parte de software, toda a parte de hardware, ok? Vou gerenciar os problemas, os dados, o ambiente físico, gerenciar as operações. Observe que esses processos aqui estão no nível de planejamento, entendeu? Em nível de organização das coisas, de adquirir e de implementar. Esse cara aqui já está no nível de operação, no nível operacional, ok? Então, por isso que esse processo aqui tem muito relacionado a isso, e lá no nível de operacional a gente trabalha com custos, ok? Então, essa seria a ideia. Beleza, a parte de monitorar e avaliar, ok? É onde eu vou, de fato, dizer que a minha TI, ela está ou não entregando, né, da forma como eu espero que ela entregue. É aqui que eu vou dizer se a minha TI precisa de mais investimento, se a minha TI precisa, né, de mais treinamento, se eu preciso trazer mais pessoas, se eu preciso adquirir um outro software para melhorar, né, o desempenho da minha TI. Então, esses processos, eles precisam ser avaliados. Será que meu acordo de nível de serviço está legal? Será que o meu acordo de nível de serviço, dentro do meu catálogo de serviço, ele está bem alinhadinho? Né? Será que a pessoa que realiza aquela operação e fala que a atividade ela é complexa, nível complexo, né, ou muito complexo, realmente essa atividade é nível complexo e muito complexo? Será que não é porque o perfil profissional que você colocou, né, está tendo dificuldade para realizar essa tarefa? Ou ao contrário, né, será que você não colocou um cara, né, muito caro
uma pessoa muito certificada, muito qualificada para poder ficar realizando tarefas do qual você poderia estar contratando uma pessoa mais barata. Então, esses processos, tanto da parte de gerenciamento de configuração, de ambiente físico, será que eu preciso realmente desse servidor? Será que eu realmente preciso ter, né, essas operações da forma como está? Então, esses processos aqui, todos eles precisam ser revisados. E tem que ser revisados de maneira contínua. É algo assim, regularmente você tem que estar trabalhando em cima desses aspectos. Por quê? Porque você tem essa preocupação que eu acabei de dizer, e você ainda tem aquela preocupação que eu falei com vocês dos controles regulatórios, né, das leis e conformidades. Lembra lá da Sarbanes-Oxley, né, do Acordo de Basileia, etc., que a gente estava conversando? Então, eu preciso o tempo todo estar monitorando isso aqui. Será que nesse momento que eu tenho aqui uma gerência de configuração, um gerenciamento de dados, um gerenciamento de ambiente físico, será que as pessoas não estão tendo acesso ao que elas não deveriam ter? Entendeu? Por parte de segurança? Será que as pessoas não estão acessando o banco de dados em produção, né, com o privilégio do qual não poderia? Então, é algo nesse sentido. Então, isso daqui tem que estar dentro das conformidades legais e dentro das boas práticas. Então, esse domínio aqui de monitorar e avaliar, entendeu? Ele dá direção, ele diz como que está o desempenho da sua TI, entendeu? Como está o desempenho da sua TI. E em cima desse desempenho da TI aqui, você vai reavaliar, você vai trabalhar em cima de aspectos de melhoria contínua, entendeu? Então, você vai monitorar o desempenho da TI, você vai monitorar e avaliar os controles internos. Então, essa palavra controle interno significa, assim, auditoria. Então, a palavra controle interno significa auditoria para nós, aqui de TI, tá? Falou em controle interno, é auditoria. Então, tem que monitorar e avaliar esses processos, né, de auditoria e fornecer mecanismos para que eles ocorram, entendeu? Se eu forneço mecanismos para que eles ocorram, então, logo eu vou conseguir atingir essa parte aqui de assegurar a conformidade regulatória. E aqui fornecer a tal da governança de TI, né? O que é fornecer a governança de TI, novamente? É fornecer um mecanismo de alinhamento entre a TI e o negócio. Simples assim. Eu percorrendo esse cara aqui, eu respondo algumas questões, como, por exemplo, o desempenho da TI é mensurado? O que é mensurado? É medido, né? Ele é medido para se detectar problemas antes do que ele aconteça. O gerenciamento de TI aqui garante que os controles internos, ou seja, que as auditorias internas são eficazes e efetivas? Pode o desempenho de TI ser combinado com os objetos do negócio? Entendeu? A gente consegue fazer isso? Os riscos e controles e conformidades e desempenho são medidos e reportados? Então, se eu percorro esses processos aqui, eu tenho que adquirir respostas para essas questões. Essas questões são as principais questões dentro de cada uma dessas áreas aí, ok? E aí, quando eu falo da parte de requisitos de negócio, eu estou preocupado com essas três situações aqui, ó. Eu estou preocupado com qualidade, eu estou preocupado com requisitos fiduciários. O que é fiduciários? É aquelas partes operacional, é aquela parte financeira que eu acabei de falar para vocês, entendeu? Então, quando você fala assim, alienação fiduciária, então é uma alienação de um bem, entendeu? Que você está ali adquirindo, né, com uma carta, né, de dívida ali, não, um crediário que você está fazendo, um boleto, entendeu? Então, isso é um alienamento fiduciário. Entendeu? Então, quando eu falo requisitos fiduciários, eu estou falando de requisitos o quê? Financeiros. E a parte de requisitos de segurança. Quando eu estou dentro do requisito de qualidade, eu estou com a minha preocupação de atender, né, os acordos de serviço. Entendeu? Os acordos de nível de serviço. Ok? Então, esses acordos de nível de serviço, né? Então, é esse SLA aqui. Ok? Então, os SLA são acordos de nível de serviço, traduzindo. Eu estou preocupado com a entrega, ou seja, faz parte da qualidade entregar no prazo. E eu estou preocupado dentro do custo, ou seja, faz parte entregar o projeto dentro do prazo, mas dentro de um custo o quê? Gerenciado. Dentro de um custo que realmente foi o quê? Orçado. Quando eu falo de requisitos fiduciários,
a eficácia e a eficiência operacional da empresa e da TI ajudando e suportando isso, ok? Com relatórios, com a parte de sistema, a parte, né, e toda a parte de abrir, né, a empresa e ser transparente, ok? Então, tudo isso, né, o sistema também cumpre a parte de leis e regulamentos. E quando eu falo da parte de segurança da informação, estou preocupado, né, com o SaaS. O SaaS, ele é uma regulamentação norte-americana, entendeu? Que trata sobre essa parte aqui, sobre essa parte aqui de confidencialidade, integridade e disponibilidade, ok? Então, ele é aplicado em cima daquela lei da Sarbanes-Oxley, né? E aí você precisa garantir aí controles eficazes dentro dessa parte aqui da empresa, entendeu? Então, isso seria aqui a parte de requisitos de negócio. Então, quando eu falo assim, o que é requisitos de negócio, requisitos da informação, eu estou tentando trazer dois aspectos para a minha empresa. Quando eu estou falando de informação, eu estou preocupado com aquelas garantias, né? Com aquelas garantias, por exemplo, lá da ACID, né? Quando eu falo assim, estou preocupado com critérios da informação do banco de dados. Então, eu estou preocupado com a ACID, vocês lembram, né? A ACID, eu digo ali que é a parte de atomicidade, é a parte de, como é que é? ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade, ok? Então, isso daí são critérios da informação para o banco de dados, a CID. Quando eu estou trabalhando com critérios de informação dentro de uma perspectiva do COBIT, eu estou preocupado com eficiência, com eficácia, com confidencialidade, com integridade, com a disponibilidade da informação, com a conformidade disso com leis e regulamentos e com a confiabilidade, entendeu, das informações prestadas, ok? Então, eu estaria aqui, né, dentro de uma confiabilidade, né, de que os relatórios que eu emiti da contabilidade, né, o meu plano de caixa, o meu caixa contábil, ele está redondinho, ele está ok, e o que está lá realmente realmente transparece a vida da empresa, não houve manipulação, né, dessas informações e desses dados. Quando eu falo de conformidade, né, esses dados que estão lá na contabilidade, eles foram prestados contas de maneira que atendeu às leis internas e internas, tanto da empresa quanto do país, que é onde aquela empresa está se localizando, os impostos foram recolhidos, as taxas foram pagas, etc. Quando eu falo de disponibilidade, eu estou preocupado com a parte de dados, entendeu? Eu estou preocupado se o servidor caiu ou não, se a pessoa pode acessar e ela tem o controle de usuário e senha adequado, entendeu? Se esse usuário e senha adequado, realmente eu estou garantido que a pessoa que diz que é aquela pessoa, ela realmente é, então eu coloco aqui a autenticação de 2, 3 fatores, eu coloco políticas de revogação de senha, eu coloco acessos através de certificado digital, criptografia e por aí vai. A parte de integridade diz respeito a requisitos de segurança, requisito de dado, entendeu? O meu dado que está ali, ele é íntegro, entendeu? O meu dado que está ali, ele não houve nenhuma alteração no percurso, onde ele saiu de um servidor A até chegar no servidor B, né? Então, assim, não houve alteração desse dado no meio do caminho por alguém ou por um software maligno ou algum software, né, que faz aí alguns ataques de segurança de rede, como man in the middle, como alguma operação de DDoS, alguma coisa nesse sentido, né, SQL inject, por aí vai. Então, isso daqui é a parte de integridade e confidencialidade, entendeu? A parte de confidencialidade é a pessoa para a qual está endereçado esse documento, a pessoa para a qual está endereçada essa tela ou esse processo, não vai sair daqui, entendeu? Está algo aqui correndo dentro das conformidades da empresa, de leis e de aquisição da informação, de domínio do dado, atingindo aqui uma LGPD, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, o dado aqui é confidencial, tá, mas em que nível? Ele é privado à empresa, ele é privado a um setor, ele é privado a uma pessoa específica que corre aqui em sigilo, por exemplo. Então, são questões que são critérios, né, para serem atendidos. A parte de ser eficiente, né, diz respeito diretamente
com a eficiência e eficácia operacional, né, você entregar, né, no tempo certo, na qualidade que a gente diz respeito, entendeu? Ao nível mínimo aqui de qualidade. Então, você junta aqui eficiência e eficácia, ok? Então, você tem que tomar cuidado, né, em relação a isso aqui. Eficiente é o poder da efetividade, né? É o poder de realmente atingir o objetivo, é o poder que a gente tem aqui de realmente realizar o trabalho. Eficácia é fazer tudo isso que eu acabei de falar no menor tempo possível, ok? Então, essa seria a parte aqui da eficiência e eficácia. E aí, dentro desses critérios de informação, apesar de eu ter explicado aqui dentro dessa imagem aqui tem uma definição, né? Por exemplo, a parte de eficácia, a capacidade de alcançar as metas e resultados propostos, trata da informação que está sendo relevante e pertinente ao processo de negócio, bem como da que esteja sendo entregue de um modo oportuno, correto, consistente e útil. Eficiência é a capacidade de eu atingir esse objetivo, capacidade de produzir o máximo de resultados com o mínimo de recursos, então o cara é eficiente. Diz respeito a uma provisão, ou seja, o que é provisão? É separar, entendeu? É guardar, entendeu? Guardar informação através de uso otimizado, ou seja, mais produtivo e mais econômico, ok? Confidencialidade diz respeito à proteção da informação sigilosa, né, contra o vazamento de dados. Integridade relaciona-se à exatidão, né, e que aquela informação está inteira, né, dentro ali do banco de dados ou dentro daquele documento. A disponibilidade diz respeito à entrega do serviço, se ele está realmente disponível na hora que a pessoa realmente precisa, se o sistema não cai, etc., entendeu? A confiabilidade diz respeito a como eu faço uma provisão dessa informação, como que eu vou guardar essas informações de maneira apropriada para que alguém possa, né, olhar para aquele relatório, né, entendeu? E realmente saber que aquilo ali representa a realidade, entendeu? Daquele setor, daquela empresa ou daquele cenário. E a conformidade é se está cumprindo, né, todas as partes de leis e regulamentos. Então, essa daqui seria a parte aqui de conformidade. Então, eu tenho a parte aqui de recurso de TI, que eu vou estar sempre, a gente vem falando de recurso de TI, eu coloquei esse slide aqui para explicar para vocês. Tudo é recurso de TI, desde de aplicativos, desde a informação, a infraestrutura, até as pessoas. Então, sistemas automatizados e procedimentos manuais para processar as informações, né, o dado, né, dentro dos formulários ou dentro de qualquer outro sistema de armazenamento, em folha, em papel ou no banco de dados, toda a parte de rede, toda a parte de infraestrutura de data center, multimídia, tudo que é necessário para que o negócio ande, então a gente chama isso de infraestrutura, né? E pessoas é o que a gente já está mais acostumado, né? É o poder da equipe, né? É o poder de trabalhar em conjunto, né? Então, aqui tem a parte toda de gestão de pessoas. Então, quando eu falo de recursos de TI, né? Eles são, tudo isso daqui vão trabalhar em conjunto, entendeu? Para que eu consiga atingir os objetivos, né? Do qual foram imputados aí para a nossa TI. E aí, um objetivo principal desse cara é estar alinhado com o negócio. E estando alinhado com o negócio, o próximo objetivo nosso é fornecer aí, né, e dar suporte, né, ao retorno sobre o investimento. Ok? Então, esse seria, né, essa ideia aqui. E aí, de maneira bem simples, o framework do COBIT, ele trabalha em cima disso daqui, ó. Lembra lá do PDCA que eu falei para vocês, que no nosso caso é planejar e organizar, adquirir, implementar, entregar, suportar, monitorar e avaliar? Eu vou estar fazendo esse ciclo aqui e promovendo um alinhamento entre o meu negócio e a minha TI. Dentro da minha TI eu vou dividir ela até um certo limiar. Os recursos, que são todas aquelas partes de aplicativo, informação, infraestrutura e pessoa, vão estar o tempo todo preocupados com os critérios da informação, entendeu? Quais são os critérios da informação? Se tudo que eu estou fazendo está sendo feito de maneira eficiente, de maneira eficaz, em conformidade, se é confiável, se está íntegro, se é disponível, entendeu? E se está dentro da confidencialidade adequada, eu vou fazer com que esses recursos de TI olhem o tempo todo para essas métricas aqui, ó.
E se eu conseguir olhar o tempo todo para essas métricas aqui, gerar informação, com certeza eu vou conseguir atender os objetivos do negócio. Então, os objetivos de negócio é o que a TI precisa atender, entendeu? O critério da informação é o que a essa parte do negócio precisa receber, entendeu? Da TI. Então, aqui, o que a TI precisa fazer e aqui o que a TI precisa devolver. A TI precisa atender os objetivos do negócio e, para isso, ela precisa devolver informação. Essa informação ela pode ser por meio de aplicativos, pode ser por meio de relatórios, pode ser por meio de N situações, ok? E para eu fazer a gestão disso, eu vou trabalhar em cima desse ciclo aqui. Então, novamente, vou aplicar os recursos de TI que eu tenho disponível, ok? Para planejar, organizar, adquirir, implementar, entregar e suportar, monitorar e avaliar os produtos, né, que são necessários para o negócio. Em cima desse negócio, eu vou estar sempre com um olhar crítico em cima de alguns critérios, né, da informação. Esses critérios da informação são esses daqui, ó. Ok? Desde eficiente e eficácia até a parte de estar em conformidade com as leis e regulamentos. Então, esse seria aqui, né, o que o framework do COBIT preza, né? Então, ele está dessa forma. E aí eu tenho algumas vantagens, né, de adotar o COBIT. Ele é aceito por empresas terceiras e por órgãos reguladores, então isso é muito bom. Então, a partir do momento que você fala que sua empresa adota e aplica o COBIT, ou que tem uma certificação e etc. em cima de COBIT, você vai ter a sua empresa com uma visão diferente pelo mercado, ok? E também pelos órgãos reguladores, sabe que ali, né, tem procedimento. É compatível com outros padrões, obviamente é compatível com outros padrões, porque o COBIT nada mais é, né, do que um guarda-chuva em cima de todos os outros padrões. Então, se você juntar todos os outros padrões e organizá-los de maneira que seja factível de ser realizado, isso é o COBIT. Entendeu? Então, é por isso que ele é compatível com todos os outros padrões, porque todos os outros padrões fazem parte dele. Ok? Então, isso é uma vantagem. Todas as práticas sugeridas são oriundas de aprendizados, né, de especialistas, são são cenários que empresas já passaram por aquilo dali, então aquilo dali já virou um consenso entre os especialistas, né? Equivale a você estar no cenário, né, e você ter ali um consenso, né? Um consenso de que um consenso comum para todo brasileiro, por exemplo, é algo relacionado à nossa cultura. Então, é um consenso nosso, a nossa cultura, é a forma como a gente trata com ela. Então, isso daí é um consenso. Um consenso aqui do estado de Goiás, né? A parte de chopp, cerveja, barzinho, aquela vida boêmia, entendeu? Então, isso daí é um consenso, entendeu? Consenso do Rio de Janeiro, né? A cidade maravilhosa, entendeu? O jeito carioca de ser e etc. Então, isso são consensos. Então, quando eu falo para você que prática sugerida dentro de consensos, é isso. Você tem especialistas, CIOs, CAOs, né, que são as partes dos empresários, que passaram por problemas, que quebraram, e aí eles aprenderam com aquilo ali e passaram a escrever essas boas práticas para que você não incorra no mesmo problema. Então, isso aqui são boas práticas, né? São experiências do qual alguém já passou e está colocando nesse guia. Além disso, fornece uma abordagem que no final eu consigo avaliar a TI, porque qual que é o problema nosso? O problema nosso é que no final das contas, ninguém consegue olhar para dentro da TI e dizer se ela é eficiente, se ela é eficaz. Ninguém consegue olhar para a TI, entendeu? E responder esses critérios da informação aqui, ó. Bem como os critérios do objetivo do negócio. Por quê? Porque a TI, na maioria dos cenários, é uma caixa preta, né? É algo que ninguém quer mexer, é algo muito difícil de gerenciar, né? É algo muito oneroso para a empresa, muito desgastante para quem está à frente, né? Então, assim, a pessoa vai trocar o gerente de TI, vai, mas ela pensa duas vezes, entendeu? O gerente de TI, às vezes, já está assim, estressado, já não tá mais aguentando, mas acaba sendo por conta disso, por não ter processo, por não ter governança, por não ter gestão, entendeu? Então, quando não tem esses processos, quando você não cria métricas
Quando você não cria indicadores, você não consegue gerenciar, porque não se gerencia aquilo que não se mede. Não se esqueçam disso. Ajuda a desenvolver e documentar as nossas estruturas, os processos e as ferramentas da TI, e possui uma estrutura de controle que facilita auditorias, tanto as internas quanto as externas. Se vocês quiserem mais conteúdo, vocês podem, né, acessar esse site aqui dentro do ISACA, né? O ISACA é o instituto, né, que mantém aqui o COBIT, né, o COBIT Association. Então, é muito bacana. Então, essa parte de fornecer estrutura de controles, de auditoria interna e externa, é fantástico, cara, porque isso daqui dá, dá uma credibilidade para a empresa, dá uma transparência nos processos da empresa, e isso daí gera credibilidade, porque quem te querer fazer um investimento na sua empresa, né, a sua empresa, quando ela vai para se transforma em uma SA, e depois disso ela vai para uma bolsa de valores, né, então, assim, as pessoas saibam, né, os investidores, né, eles conseguem pôr dinheiro dentro dessa empresa, porque há ali uma prestação de contas, há ali auditorias internas, há ali auditorias totalmente externas, que não tem nada a ver com a empresa, e ela expõe de fato o que está acontecendo, entendeu? Não há negociação dentro de um processo de auditoria, ou é ou não é, entendeu? Então, é basicamente isso. E eu tendo isso daqui dentro da minha TI, né, eu vou privilegiar aí, né, que eu também tenho esses auditores internos e externos também nos processos de sistemas e da própria empresa, né, porque tudo dentro da empresa, né, está ali ou passa em algum momento por algum tipo de sistema da informação, ok? Então, eu encerro por aqui a nossa gravação, ok? Vou abrir agora, né? Vou pausar a gravação e abrir para as dúvidas, e aí a gente retorna no próximo encontro, né? Tratando os próximos aspectos aí dentro do COBIT, né? Tem mais conteúdo aí para a gente, essa é a quinta aula, se eu não me engano, o quinto slide, na verdade, é mais do que o quinto vídeo, né? Eu tenho aí mais de 11 material aí para poder compartilhar com vocês. Abraço a todos e obrigado por estar comigo.